peço desculpas pelo atraso devido a problemas técnicos e hoje estamos recebendo o professor Vladimir Neves. Ele é formado com louvor pela Escola Politécnica da UFRJ, mestre em Engenharia Mecânica em 1990 e concluiu o doutorado em Matemática em 2001. Ele é professor do Instituto de Matemática da UFRJ desde 2001, mas também teve atividades no exterior, em particular por doutorado na École Normale Supérieure de Lyon em 2003, onde começou uma colaboração com Denis Serre. É isso ou era em Paris? É isso mesmo. É isso Lyon. mesmo. Lyon. Sim. Ele é também o atual diretor do Instituto de Matemática da UFRJ. Com vocês, Vladimir Neves. Muito obrigado, Gregório, e mais uma vez também peço desculpas por esse imprevisto aí, de a gente não conseguir. Eu até tentei logo entrar no link, né? Mas realmente não consegui por diversas vezes. A palestra que o Gregório me pediu aí, né? Eu tentei dar uma questão bem não técnica, né? A parte técnica, com certeza, a gente tem que ver com mais detalhes no currículo Lattes, nos trabalhos feitos, né? E na vida acadêmica de cada professor ou pesquisador, né? Vocês sabem bem já, os alunos hoje têm essa percepção muito melhor do que a gente tinha no passado. Vai rapidamente hoje ao currículo Lattes e ver o que o professor tem feito, o que já fez, o que deixou de fazer. Então, a palestra de título tem Por que a Matemática é Necessária, né? A gente não vai abordar aqui questões da matemática lúdica, né, de brincadeira e tudo mais. A gente vai tentar abordar um pouquinho a questão da matemática como sendo uma ferramenta de solução de problemas difíceis, né? Ou problemas que têm uma abordagem tanto de modelagem como solução, ambos difíceis, né? Então, eu começo aqui com a introdução, como de praxe. Então, a palestra não técnica, no sentido que não existirão demonstrações de teoremas na palestra, né? A gente começa aqui seguindo com o jargão, né? Eu não sei nada de matemática, às vezes eu amo a matemática, né? Muitas das vezes, tem muita gente que diz que é uma matemática e outros brincam dizendo que é matemática. Você é uma matemática, mas a matemática não te ama, né? E muitas das vezes a gente diz que não sabe nada de matemática, mas, na verdade, eu vou discorrer aqui sobre um monstro da matemática, que é o John von Neumann, e a porcentagem que ele diz de conhecer da matemática, né? Depois vamos passar alguns exemplos onde a matemática se faz necessária, né? Alguns exemplos, né? E esses problemas, esses exemplos, via de regra, são problemas difíceis. Então, a gente vai comentar um pouquinho da modelagem, né? O que é uma coisa ideal, da análise matemática em particular e da resolução, via de regra, através de algum algoritmo computacional, né? Eu não sou da área de computação, não sou da área de computação de alto desempenho, mas eu vou dar algumas ideias aqui do que uma coisa está interligada com a outra. E as estratégias para um futuro próximo são só ideias de como esses problemas podem estar sendo relacionados, né? Então, o título que está aí é Von Neumann 28%. Por que 28%? Porque foi perguntado a Von Neumann, isso é uma história, né, meio folclórica, né? Quanto Von Neumann conhecia de matemática, ele respondeu 28%, né? E só para vocês terem ideia de quem a gente está falando, né? Aqui está copiado em inglês, porque isso foi uma palestra que eu dei na COP, exatamente sobre John von Neumann, né? Me pediram uma palestra também de divulgação na COP, isso em 2014 ou 2015, e eu tomei como fundo a palestra falar sobre a vida e a obra de John von Neumann, né? Então, para vocês terem ideia, von Neumann trabalhou na teoria de conjuntos, né? Com a parte de fundamentação axiomática, né? Trabalhou na teoria da medida, da qual a gente também tem muita participação. Trabalhou em teoria ergódica,
né? Em particular com o teorema ergódico de von Neumann, né? Em espaços L2, espaços de energia L2, né? Criou a teoria de operadores para trabalhar com mecânica quântica, né? Aqui embaixo, como está a formulação matemática da mecânica quântica, né? Que foi extremamente importante para fazer o desenvolvimento das ligações químicas, que antes eram somente estudadas via aquelas coisas estáticas de Lewis, né? Então foi von Neumann que deu o caráter dinâmico com a mecânica quântica da ligação de elementos químicos, né? Ele trabalhou na lógica quântica, né? Introduziu isso, ele introduziu também a teoria dos jogos, né? Muitos pensam que é atribuída a John Nash, mas o livro fundamental, ou a base fundamental da teoria dos jogos foi feita por John von Neumann, né? E, obviamente, aplicado, por exemplo, a problemas econômicos de Minimax, né? O teorema de Minimax. Ele foi, sem sombra de dúvida, o líder, né? Principal de um fenômeno dificílimo de modelagem, solução, matemática, mais que são os fenômenos de explosão, né? Em particular aqui em negrito as chamadas cargas sharp charge, que são cargas direcionadas, né? São fundamentais, né? Não só para núcleos, para armas nucleares, mas para muito importantes na indústria do petróleo e na indústria do gás, né? Para você perfurar rochas e chegar onde você quer chegar, seja no metal que você procura ou no óleo, né? Ele foi quem fez o primeiro computador, né, o IAS Machine, né, o IAS Machine, que é um computador no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, né? Foi von Neumann que pegou todo aquele conceito, né, de como deveria ser a máquina de Turing e realmente montou o computador, né? E, acima de tudo, ele foi o cara das chamadas ondas de choque, shock waves, né? Escoamento supersônico, e o primeiro o expert, né? O primeiro especialista, né? No que se chama, né? O deslocamento das ondas de choque devido à bomba atômica, né? Ou seja, esse monstro da matemática, chamado John von Neumann, né? Dizia conhecer somente 28%, né? Da matemática. Então, a gente claramente tem que se perguntar sempre muito, né? E aos poucos ir conhecendo um pouco mais da matemática necessária, né? Daquilo que temos que lançar a mão para resolver problemas, né? Seja do dia a dia, do cotidiano, ou até problemas, né, que não são exatamente do nosso dia a dia cotidiano. Então, vou elencar aqui somente alguns problemas e vamos discorrer sobre eles, depois vocês podem perguntar e tudo mais, né? Então, a gente começa com o lançamento e voo de foguetes, né? Aqui igual ao VLS, que é o veículo lançador de satélites, né? Então, o primeiro ponto que a gente, né, ressalta sobre o lançamento de foguete, né? Vocês já viram diversas como é que diz, lançamentos pela televisão, ou mesmo na internet, podem procurar no YouTube, né? E o que acontece quando tem um lançamento de foguete, para tirar o foguete da inércia e poder passar a barreira da parte como é que diz, da gravidade, né, barreira gravitacional, ele tem um deslocamento enorme do combustível, né? E esse combustível, quando sai, né, pelo bocal, como é que diz, difusor, né, um bocal difusor que tem no final do foguete, tem uma tremenda onda de choque, né? Essas ondas de choque, elas refletem no solo ou nos anteparos que estão segurando o foguete, e essas ondas de choque retornam e colidem com o foguete, né? E podem até detonar o próprio foguete, ou desestabilizar o lançamento do foguete, né? Ou causar danos irreparáveis ao foguete ou que está sendo o foguete está levando, né? Ou seja, isso é uma matemática dificílima de modelagem das ondas de reflexão, né? Dessas ondas que saem da expansão dos gases durante o lançamento do foguete. E um processo similar, como está escrito aí, é a liberação dos demais estágios do foguete, né? Vocês já viram quando um estágio é liberado, né? De novo tem uma outra ignição, e essa ignição também, né, colide com o estágio que está sendo liberado e retorna para o foguete, né? Isso é um problema dificílimo de ser estudado, né?
Em particular, a matemática se detém às chamadas Mach reflection, né? As ondas de reflexão de Mach, né? Isso é um problema interessantíssimo no escoamento de gases compressíveis, né? E nós temos hoje uma aluna, a Thalita Mello, que está trabalhando com essa ideia de reflexão de ondas de choque, né? De maneira muito... Ainda com relação ao lançamento de foguetes, né? Um outro problema interessantíssimo que se apresenta, que a matemática tem que dar a solução para isso, é que a gente passa da mecânica do contínuo, né? Das chamadas equações de Euler, equações de Navier-Stokes, onde efetivamente você tem um meio para o foguete caminhar, né? E à medida que ele vai subindo, né? O ar vai se tornando rarefeito, vai tornando rarefeito, e não mais vale as equações da mecânica do contínuo. E aí passam a ser... O foguete deveria ser modelado pelas equações de Boltzmann, ou, em particular, são modelados pela equação de Boltzmann, né? Então, essa altura, ou esse ponto, onde a gente cede lugar às equações da mecânica do contínuo e a gente tem que lidar como é que diz, do lançamento do foguete através das equações de Boltzmann, é uma coisa muito importante, né? A gente tem ideia do parâmetro que caracteriza isso, que é o parâmetro do número de Knudsen, né? Mas isso não está na literatura bem especificado, até porque vocês têm a ideia de que todo lançamento de foguete, o Brasil, infelizmente, teve aquele acidente horrível, né, com a morte de mais de 20 técnicos, né, lá na Barreira do Inferno, né, o lançamento de satélites, né, veículo lançador de satélites, é um ponto fundamental. As pessoas sempre comentam, porque tem medo do Brasil lançar bomba, né, lançar mísseis, mas não é bem assim, porque, na verdade, o que acontece é que o valor pago para se lançar um satélite, colocar um satélite em órbita, é algo astronômico, né? Então, quanto pudermos não ter isso, temos que pagar a outros países, é um fato real, né? Assim, aí eu faço mais uma pergunta aqui. Qual o valor qual o valor do número de Knudsen que caracterizaria a passagem da mecânica do contínuo para a equação de Boltzmann? Isso não está na literatura, de modo geral, porque são coisas que são classificadas, né? E esse era, em particular, um tema de tese e esse seria um tema de tese de um aluno nosso, que foi nosso aluno de mestrado, que foi o Tiago, mas ele acabou indo fazer o doutorado no exterior, né? Ainda sobre a questão de lançamento de satélites, né? A gente tem a ideia de sistemas de controle, né? Como localizar e como controlar a navegação dos satélites, né? Extremamente complicado. A interação fluido-estrutura, né? Altas taxas de variação de temperatura, né? O satélite sai daqui com uma temperatura ambiente, mas de fato, devido aos gases de exaustão do satélite, toda aquela parte do inferior do satélite fica a uma temperatura altíssima, e quando ele chega fora da estratosfera, ele fica a uma temperatura negativa, ou seja, tem uma variação de temperatura gigante, né? Então, as equações que modelam uma determinada temperatura não vão modelar na outra, e vice-versa. Isso tudo tem que ser atacado de maneira matemática bem precisa, né? Então, lançamentos de satélites, né? Lançamento e voo de foguetes é, sem sombra de dúvida, um problema bastante complicado, né? Aí ressaltamos um segundo problema, que é o escoamento chamados de fluidos não newtonianos, né? Em geral, os fluidos do dia a dia, como o escoamento de água, né, do próprio ar, a baixas velocidades, né, baixo número de Mach, que a gente chama, que é a velocidade do gás em si, comparado com a velocidade do som de propagação no meio, né? Como o número de Mach é baixo de 0,3, né? Os fluidos se comportam de maneira newtoniana, o que significa que a taxa de cisalhamento é diretamente proporcional, né, à variação angular do material, na verdade, a taxa de deformação angular, né? E isso funciona muito bem para uma grande quantidade de problemas, tá? Mas, em particular, um fluido não newtoniano muito importante na nossa vida, né? Tá aí, por exemplo, o sangue é um fluido não newtoniano complexo, né? Com características pseudoplásticas. Então, o fluido mais importante da nossa vida, né, que talvez seja um dos mais importantes, que é o sangue, né, ele é altamente não newtoniano, ele não é um fluido simples de ser estudado, né, tem características plásticas. O que significa isso?
um material que tem características elásticas, quando você deforma ele e solta a ação da carga, ele volta ao estado anterior, antes de estar carregado. O material que é plástico, você vai deformando e ele plastifica, e cessada a ação das forças, ele não volta à configuração original. Não? Então, o fluido é uma coisa que tem pseudo, né? Ou seja, não é exatamente um plástico, mas ele se comporta ora como plástico, ora como não plástico. Né? E mais ainda, o item 2 a gente coloca o escoamento de sangue, né? Se dá não em tubinhos, em dutos bem estabelecidos, né? Tubos de plástico ou tubos de aço. Né? O escoamento de sangue é bem sabido que se dá entre artérias, veias, aurículos. Né? Então, a deformação natural das veias, né? A deformação natural das artérias, torna esse escoamento muito complexo. Existe uma interação fluido com a parede do tubo, né? E essa interação é extremamente complicada e bem singular. Né? Agora, imagina a importância de se conhecer, né, o escoamento de sangue. Né? Eu boto aqui claramente o item 3, né? O estudo de estêncil para coração. Né? Você não vai colocar, você não vai fazer experimentos com o coração de uma pessoa para saber se o estêncil está suficientemente bem dimensionado ou não. Né? Você tem que fazer um experimento numérico depois de ter feito uma análise matemática rigorosa por trás disso. Assim como lá atrás também, eu esqueci de dizer, mas você não tem como fazer tratamentos de dados, né, para o escoamento do lançamento do foguete. São altíssimas temperaturas, né? Você não vai poder colocar lá strain gaze ou fazer uma máquina de alta resolução, porque é tão rápido, tão violento. Né? Aqui você também não pode fazer experimentos, porque você não vai cortar a veia de ninguém, o coração de ninguém, para saber o que está acontecendo. Né? Assim como o estêncil para o coração, a gente, por exemplo, poderia estar fazendo a prevenção de aneurismas, né? Aneurisma cerebral, ou mesmo aneurisma no coração. Né? E mais recentemente, né, com a pandemia do Covid-19, né, todos sabemos que a parte, infelizmente, a maioria das pessoas que vêm a óbito é sobre a questão dos efeitos que acontecem com o pulmão, né? As questões dos alvéolos pulmonares criarem problema devido ao vírus do Covid. Né? Então, a gente poderia estar tentando modelar como é que se dá isso, né? Como é que se dá esse efeito do vírus do Covid, né, nos alvéolos pulmonares. Logicamente, você tem que estar trabalhando com sangue, que é um fluido não newtoniano extremamente complexo. Né? E dá para imaginar a importância para a sociedade, né? E quão difícil e impossível o tratamento experimental, pelo que a gente já falou. Né? Você não vai cortar o coração de ninguém para verificar experimentalmente se tal resultado é correto ou não. Né? Então, está aqui mais um exemplo importantíssimo, onde a análise matemática se faz de maneira presente. Né? Eu também já tive alguns trabalhos sobre fluidos não newtonianos, outros fluidos complexos, que são os fluidos multifásicos também, que também são de difícil tratamento. Né? E mais um problema que se coloca, onde a matemática aqui, né, a matemática de verdade, né, como eu falei no início, a gente não vai conversar da matemática lúdica, mas a matemática que está pressuposta. O que eu tenho que aprender de matemática para resolver esse problema? Você vai aplicar matemática, tudo que você tiver em mãos para poder chegar a um resultado que seja suficientemente bom. Né? Mais outro problema que é extremamente importante, né? Reconhecimento de padrões e o tratamento de imagens. Né? Claramente, o reconhecimento de padrões, né, em geral, vocês já viram isso, né, através de diversos tipos de sensores, como e é fundamental em diversas áreas do conhecimento humano, né, como radar, como sonar, aparelho de tomografia, etc. Né? Então, você tem uma emissão de um determinado som ou de uma determinada radiação, e você quer reconhecer um determinado padrão e associado a isso a uma imagem, pode ser em particular uma imagem ou não. Né? Você imagina que muitas das vezes também você não pode danificar o e-mail. Né? De novo, você não pode danificar o e-mail para saber o que tem naquele e-mail, ou muitas das vezes você não tem como fazer um trabalho de detecção a priori. Né? E essa identificação de padrão, muitas das vezes significa a diferença entre a vida e a morte. Né? Você, por exemplo, entre um tumor maligno e um tumor benigno. Né? Você identificar um tumor benigno como ele sendo maligno,
olha o mal que você pode fazer a um determinado paciente, né? Ele claramente vai entrar sob um processo de quimioterapia e outras coisas mais, enquanto o tumor é benigno e poder ser retirado sem problema nenhum, né? Outro problema gravíssimo de identificação de padrões, né? Por exemplo, o seu sistema de radar, identificar um avião comercial como sendo um míssil inimigo, né? Imagina que você tem um avião comercial que está passando, né? E você identifica aquilo como sendo um ataque à sua cidade, e você, por algum sistema de defesa, bota aquele avião comercial abaixo, né? E mata centenas de pessoas, porque o seu sistema de detecção falhou nesse momento, né? E mais do que isso, né? Em geral, esses reconhecimentos de padrão, né? Essas imagens, né? Esses objetos estão imersos no meio, imersos no sentido bem abstrato da palavra, né? Completos de ruído, né? Você não tem uma coisa completamente límpida, né? Observa que você não pode errar que o avião comercial era um míssil porque está chovendo, porque está caindo gelo ou porque estava ventando muito, né? Um avião comercial não pode virar um míssil inimigo porque estava com alto vento naquele momento, né? Então, esses ruídos todos estão presentes, né? Então, você pode lançar mão, por exemplo, de processos de probabilidade, processos estocásticos, né? E tentar minimizar o erro ao máximo, ou de fato, ainda utilizar outras formas para que não possa ter erro de verdade na sua tomada de decisão, né? Associado a esse reconhecimento de padrões, claramente, né, não são coisas fáceis de você fazer, né? Antes de falar sobre a questão das imagens, né? Às vezes, se eu der várias figuras para você, como é que você pode diferenciar essas figuras? A matemática pode entrar, por exemplo, vendo a curvatura média, ou pode identificar a curvatura total. Seja lá como for, você vai ter que associar questões matemáticas, né? Ah, mas eu vou ter que lançar a mão da geometria? Sim, pode lançar a mão da geometria, pode lançar a mão da otimização, pode lançar a mão daquilo que for necessário para reconhecer um determinado objeto, né? E no item 2, a gente coloca aqui, né, muito próximo ao problema anterior, do reconhecimento de padrões, temos o tratamento de imagens, né? A matemática envolvida é altamente sofisticada, né? Aí citamos somente um exemplo aqui de um funcional chamado funcional de Montfort-Char, né? Que é um funcional onde se utiliza, só para dar um contexto matemático aqui, muitas funções de variação limitada, né? Suas funções que são integráveis e a sua derivada no sentido das distribuições é uma medida de Radon, né? E esses funcionais são importantes, por exemplo, para você ter uma gama de pontos, né, de zeros e uns, por exemplo, e esse funcional vai te dar uma minimização, ele estabelece critérios de optimabilidade para o tratamento da imagem, ou seja, ele vai te dar condições de reconstruir uma imagem ou criar sombreamentos, ou melhorar aquilo que já existe, né, para você poder ter, por exemplo, um reconhecimento facial, né? Por exemplo, você pode fazer um critério de reconhecimento facial, né? E você claramente tem uma imagem plana daquilo e você vai colocar sua imagem, seu rosto, sua face em frente a um determinado aparelho e ele vai ter que reconhecer essa questão facial sua, né? Outra coisa interessante que eu coloco aqui como sendo muito importante é a obtenção de imagens por satélite, né? Então, você tem um satélite que sobrevoa a sua superfície terrestre, esse satélite manda um monte de zeros e uns, né? Ele faz um banco de dados com todos esses pontos, que na verdade nada mais que uns zeros e uns, e você, através desse banco de dados, você tem que construir o relevo, né? Para coisas simples, existem já problemas, como é que diz? Como é que diz? Resolvedores, né? Solvers, pré-estabelecidos que fazem isso, né? Mas se você tiver com algo mais específico, se você quer reconhecer, ou melhor, se você quer refinar a sensibilidade daquilo que você quer fazer a imagem, né? Se você quer reconhecer, por exemplo, que lá onde você está tem pessoa desmatando e reconhecer a trilha de desmatamento, de onde estão essas pessoas, ou se tem uma localização de uma plantação de tóxicos e tudo mais, né? O seu processo de tratamento de imagens fica muito mais complexo e muito mais refinado, e via de regra, as coisas que são complexas e refinadas não são encontradas aí na prateleira para serem compradas, né?
Em via de regra, essas coisas mais refinadas, né, são classificadas pelos países que a detêm e não são vendidas, né, para nós em particular, né, para que nós não possamos usar até por questões de guerra, né? Então, por isso chama-se classificada, porque são coisas que são então, são programas que são estabelecidos pela força militar estrangeira como sendo não possível de passar ou ser vendido para nós. Então, esse é mais um problema de difícil modelagem, difícil tratamento, difícil resolução numérica que a gente apresenta aqui, né? E vamos finalizar mais aqui, acho que está chegando aos exemplos, né? A gente não vai se alongar muito, né? A gente falar da mecânica quântica no desenvolvimento de fármacos, né? Isso é uma coisa que parece meio ficção científica, mas não é, né? Hoje, via de regra, ou pelo menos quase todos imaginamos que novas drogas, né? Novos drugs, né? São completamente feitos através de laboratório, né? Experimentalmente, a gente vai testando e tentando ver ligações entre certos elementos, né? Entre receptores e ligantes e tudo mais, e uma nova droga surge completamente só através do laboratório. Isso não é uma realidade, né? Já tem pelo menos 10 anos que a mecânica quântica, né, fornece uma descrição fina, né, para a interação ou para a obtenção de novos fármacos, né, novas drogas, né, como a gente passou de ver agora uma grande quantidade de países no mundo tentando obter o mais rápido possível a vacina do Covid, né? Então, a gente tem tratamentos de equações diferenciais parciais, né, que dão essas interações entre diversos elementos, alguns chamados de receptores e outros de ligantes, né? E no item 2, a gente cita dois tipos de equações com quem nós trabalhamos não há muito tempo, que são as equações de Liouville e a equação de Schrödinger, né? Que são utilizadas para descrever, né, a densidade da medida, uma coisa que vocês vão aprender quando estudarem medida, né? Estudar a densidade da medida de probabilidade, que descreve o movimento de elétrons, né? Claramente, isso é um movimento ou compartilhamento de elétrons, né? Aquele modelo de ligação química que a gente aprendeu lá no segundo grau de Lewis, né? Os elementinhos compartilhados, se for uma ligação covalente, os elétrons cedidos, se for uma ligação iônica, né? Claramente, isso não explicava muita coisa e só foi possível de ser explicado, né, de verdade a partir da mecânica quântica e a partir dos estudos do próprio von Neumann, né, como a gente citou anteriormente, porque os elétrons, na verdade, ficam sempre em movimento, né? Tem aquela história o gato de Schrödinger, né, que você não consegue precisar onde ele está, exatamente essa dualidade da partícula, né, e energia, né? E através das equações de Schrödinger e das equações de Liouville, que é um caso que tem uma certa passagem da Schrödinger para Liouville, através da medida de Wiener, né? Uma coisa matemática belíssima que também já trabalhamos. Então, questões de teorema de convergência semiclássica, né? E você consegue fazer, né? Não 100% do seu fármaco, né? Mas dá um V0 na obtenção dos integrantes, dos elementos do fármaco, de maneira muito mais rápida do que ficar somente trabalhando em laboratório, né? Claro que a maioria das coisas que eu estou dizendo aqui não são ficção científica, né? Parece ficção científica para o nosso país, que infelizmente tem só vivido à base de commodities, de vender soja, petróleo, né, e água, né, para o exterior, né? Infelizmente, essas equações, né, essa solução, né, ou o caminho das reações químicas desses novos fármacos, né, essas simulações computacionais ainda são muito para espaços de tempo muito pequenos, né? Então, eu consigo predizer, né, consigo prever somente em nanosegundos. Milissegundos já é uma coisa fantástica, né? Então, o avanço no tempo, devido às dificuldades computacionais, são muito pequenas, né? Eu não consigo prever minutos de reação química, ok? Mas aí, botei aqui, por causa até do nome, né? Mecânica quântica sendo resolvida pelos computadores quânticos, né? Hoje, com o advento dos computadores quânticos, que também já são uma realidade, né? Você pode claramente pensar
que esses nanosegundos podem se tornar minutos, ou quiçá horas, através de algoritmos, né, quânticos para a solução de sistemas de equações diferenciais parciais no tempo. Agora, então o computador quântico vai resolver tudo? Não, né? Se você pensar nas oscilações espaciais, nos coeficientes dessas equações de Schrödinger e Liouville, por exemplo, que são periódicos ou não periódicos, né? Muito mais complicado ainda, esses coeficientes podem oscilar. E oscilam de maneira tal que, por mais rápida que pode, ou por melhor dizendo, por mais rápida que seja a sua máquina para resolver, por menor que seja o seu espaçamento de solução, né, de discretização para resolver a parte espacial, não é suficiente, né? Só você pensar na sua funçãozinha simples, né, bem simples, a função de 0, 1 aberta em R, do seno de 1 sub x. Né? Seno de 1 sub x é uma função super boa, de classe C infinito, limitada, né? Mas quando faz x tendendo para 0 ou mais, a gente sabe que isso não existe, o limite não existe. E não existe por quê? Porque oscila demais. Então, por mais rápido que seja a sua máquina, você não vai saber precisar qual é o valor, né, do seno de 1 sub x no zero, né? O que a gente chama na matemática de não ter traços. Ok? Então, se faz necessário, antes de você passar ao estudo computacional, utilizar o que se chama teoria de homogeneização, que é fazer como é que diz, um comportamento assintótico das suas equações, seja Liouville ou Schrödinger, por exemplo, e obter uma equação homogeneizada com coeficientes que são coeficientes simples e que descrevem, no limite, a sua equação original. Então, mesmo que sua computação seja a mais rápida possível, você ainda tem que lançar a mão da matemática, em particular aqui, da teoria de homogeneização. Ok? Muito bem, seguimos. Né? Agora eu vou falar um pouco das coisas que eu faço relacionadas aos problemas anteriores. São as chamadas equações diferenciais, e aqui distingo, em particular, as não lineares. Né? E as equações diferenciais parciais, as usuais que a gente vê no curso da graduação, né? A equação da onda, a equação de calor e a equação de Dirichlet, ou equação estacionárias, né? São as simples para a gente começar a entender o que é uma equação diferencial parcial. Mas, claramente, os problemas anteriores são problemas altamente não lineares, né? Mas a gente faz aqui uma historinha, né? Você viu o cálculo diferencial, começou a ver o cálculo diferencial com Leibniz, né? Newton, na verdade, tinha a ideia dos fluxos, né? Era uma ideia muito intuitiva, não tinha precisão da parte diferencial. Depois você começou a ter ideias de limites, diferenciabilidade com Cauchy, né? Aquela ideia que é uma função contínua, que é uma função que o ápice não sai do papel, essas coisas tiveram que ser aprimoradas matematicamente falando, e essas coisas não foram aprimoradas pelo bel prazer, né? O desenvolvimento, né? Questões surgidas com o desenvolvimento das EDPs, do tipo onda e calor, por exemplo, né? Na onda, né? com a solução de D'Alembert, que você tem uma solução da equação da onda com uma superposição de duas ondas, né? Claramente, naquela época, ele não estava preocupado com a regularidade que essa superposição teria que ter, se eram de classe C2 e contínua no aberto, contínua no fechado e tudo mais, mas D'Alembert apresentou uma solução da equação da onda. E a equação do calor, né? Fourier apresentou a solução da equação do calor com as séries de Fourier, né? As séries que levam hoje o seu nome, também, né? Ele fazia uma das coisas mais difíceis que a gente tem na parte de análise, que é a troca, que é intercambiar limites, né? Isso, na verdade, foi o tema de uma palestra nossa no Colóquio de Matemática Aplicada alguns anos atrás, intercambiando limites, né? E trocou o limite, né, com a série com a integral, né? Inverteu série com integral. Ambos são dois limites, né? Um limite de somas parciais e o outro é um limite de soma, né, também de somas parciais para integral, né? E essas questões todas levou o desenvolvimento da matemática mais ou menos como conhecemos hoje, né? Mas surgiram coisas mais complicadas mesmo naquela época, que é a chamada teoria dos gases, né? Chamada shock tube, que é onde tem um tubo, você tem dois gases em dois estados diferentes, você tem uma membrana separando, e você tira essa membrana e se propaga uma onda de choque, né? Isso foi introduzido por Riemann, né? Também há muito tempo atrás, e gerou a chamada das ideias de soluções descontínuas, né? Claramente, quando você pensa no cálculo diferencial, né? Claramente, para pensar na equação diferencial parcial, você tem que pensar que as soluções sejam pelo menos contínuas. E mais ainda, as soluções têm que ser diferenciáveis para que faça sentido você tirar as derivadas parciais das funções, né?
E RIMA apresentou um problema, né, extremamente factível, um problema do cotidiano, e essas soluções eram descontínuas, né, com soluções que davam saltos, né, podiam ser limitadas, mas apresentando saltos, né, mas essas soluções não poderiam ser de qualquer forma. Então, tempos depois, se estabeleceu o que se chama hoje as condições de Rankine-Guniot, né, para explicar, dentre as soluções de RIMA, quais eram as mais fisicamente corretas. Então, tem toda aqui uma formulação que eu estou mostrando para vocês da matemática que foi sendo desenvolvida conforme foi a necessidade para resolver problemas, né, importantes da época do início do século passado, por exemplo, né? Mas a dinâmica dos gases já está lá, né, no lançamento do foguete, né? Muito bem. E aí citamos, em particular, as equações de Euler, né? 1700 e pouco, né? O escoamento sem efeitos de dissipação viscosa, né? Porém, com outros mecanismos de dissipação. Claramente, todas as equações, a equação de Euler completa, eu tenho os efeitos de temperatura, de escoamento, do fluxo de calor. Então, o fluxo de calor, em particular, dá um certo mecanismo de dissipação, mas vamos negligenciar o que usualmente se chama de um escoamento isentrópico, que permanece com entropia constante. Vamos pensar somente que a equação de Euler usual, seja compressível ou incompressível, não tem uma dissipação viscosa por viscosidade, né? E essas equações são importantes para modelar, por exemplo, as ondas de choque. São extremamente difíceis de serem resolvidas, em particular, compressível tridimensional é um problema completamente em aberto, né? E é fundamental de saber quando é que eu posso considerar que quando o efeito de dissipação, né, nesse problema não é relevante, né? Você imagina, será que é importante o efeito de dissipação nos gases que saem de um foguete sendo em lançamento? Será que o efeito de dissipação é mais importante do que o efeito, né, das ondas de choque, né, que bate no foguete através da reflexão com o solo? Muito possivelmente não. Então os efeitos de dissipação viscosa posso desprezá-los e não me importo com eles. Mas se você fizer isso, você cai no paradoxo de D'Alembert, né? Onde diz que o avião não pode voar, né? O paradoxo de D'Alembert estava estudando efeitos de arraste, né? Na época onde a navegação era extremamente importante, hoje idêntico à questão de lançamento de foguetes, né? E ele descobriu que se ele tomasse as equações de Euler, as equações sem efeitos de dissipação viscosa, né, a força resultante seria zero. Logo, você não tem a força de arraste, nem tampouco força de sustentação para um objeto que esteja imerso no escoamento de um fluido. Bem, se não tem força de sustentação, o avião cai, o avião não tem como se sustentar no ar, né? É o jargão chamado que os pássaros não voam, né? O avião não pode voar. É a mesma ideia, né? Tudo que eu estou dizendo aqui, claramente vocês podem pegar e dar uma pesquisada no Google, né? E ter uma ideia mais como é que diz, interessante ou mais alongada das coisas que estou falando. Então, claramente, né, a gente passa das equações de Euler, que não tem viscosidade, né, efeito de dissipação viscosa, para as equações de Navier-Stokes, né? As equações de Navier-Stokes, então, são importantes para explicar o avião voando. Em particular, o efeito de sustentação. Mas se você estiver preocupado ainda com efeitos, né, de avião supersônico, das ondas de choque, né, sobre a asa do avião, né, cede de novo as equações de Navier-Stokes, cede de novo lugar as equações de Euler. Então, depende daquilo que você está resolvendo, ora você vai tratar como equação de Euler, vai tratar como equação de Navier-Stokes. Claramente, em ambos os casos, né, o efeito compressível é muito mais difícil de ser resolvido do que incompressível. O incompressível é para escoamentos lentos, chamados lentos, e o efeito compressivo é muito mais complexo, porque, em particular, a pressão agora passa a ser uma função de estado, né, que vai ser dada em função da densidade do fluido e da entropia ou da temperatura, né, temperatura absoluta em Kelvin. Ok? Então, a gente vê que não é simples nem saber qual é a equação que vamos utilizar para um determinado tipo, para uma mesma situação, voo de avião, seja qual é o efeito que a gente está querendo considerar. Né? Muito bem. Então, isso nos leva à ideia de modelos. Né?
Ou seja, como eu falei anteriormente, né? A gente vai modelar um problema, né? A gente vai modelar um problema sobre o ponto de vista daquilo que nos é mais interessante. Ora, a viscosidade pode ser interessante, ora, a viscosidade não pode ser interessante, né? Ou melhor, não pode ser interessante, não se faz necessário de levar em conta, né? Então, eu faço aqui uma citação desse escritor, né? Literário italiano, Italo Calvino, né? Em particular do Mr. Palomar, onde ele diz que o modelo, por definição, é algo que não precisa ter modificação. O modelo, o nome já diz, é o ideal, né? Aquele fulano é um modelo de beleza, ciclano é um modelo de beleza, né? É uma questão ideal. E a vida real, né? Ou seja, em outras palavras, perfeito. E a vida real, claramente, não é perfeita, né? Vira e mexe, ela se despedaça, que falls to piece, se a tradução possa ser dita assim, né? Ou seja, a realidade é muito distante daquilo que você está modelando. Claramente, né? Um escoamento não vai ser somente Euler, não vai ser somente Navier-Stokes, né? A vida real é extremamente complexa. Se você for querer levar todos os detalhes em consideração, provavelmente você não vai sair do primeiro passo, da primeira linha, né? Então, o seu modelo, por definição, é algo abstrato, é algo que é uma idealização do que é real de fato, né? E ele brinca aqui no final dizendo que a grosso modo, né, você teria que forçar a realidade a se encaixar no modelo, né? É o que a gente faz, na verdade. A gente pega o nosso problema real e força daqui, força dali. Mas o meu modelo é esse. Que, via de regra, está muito distante da realidade, né? Então, essa é uma citação bastante interessante de Ítalo Calvino sobre a questão da model of models, né? Os modelos. Então, você já gasta... Quer dizer, a matemática se faz necessária para resolver problemas importantes, como citamos aí nos exemplos anteriores, mas logo de início, né, o matemático já se confronta com como atacar um determinado problema, né? Qual tipo de modelo eu vou poder utilizar, qual tipo de equação, ou será que eu vou ter que inventar algo que seja mais próximo daquilo que eu estou querendo resolver, assim como Neumann fez em diversas áreas da matemática, né? Então, a primeira dificuldade gigantesca em problemas difíceis, é claro, né, que não está pré-estabelecido. Não está lá no final do livro, né, a resposta do qual modelo utilizar, né? Não está no banco de exercícios, né, da Olimpíada de Matemática do ano de 1988, né? Vai lá no banco de exercícios da Olimpíada de 1988 e está lá descrito como é que resolve esse problema. Não, você está diante de um problema difícil e muitas das vezes você não sabe nem como começar a atacar o problema, né? Muito bem. E aí a gente se depara com aqui o que é linear vezes não linear, né? Como eu falei de EDPs não lineares, né? E o que são essa questão do linear vezes não linear? Aqui também tem alguns jargões que a gente aprende, por exemplo, quando está resolvendo equações diferenciais ordinárias com coeficientes constantes, né? As técnicas mais simples possível, né, de solução, escrevendo a solução. E você lembra, né, do princípio de superposição dos efeitos, né? O que é o princípio de superposição dos efeitos? Você pode quebrar um problema, ou pode quebrar o seu lado direito da equação em quebrar ou dividir e resolver a sua equação para cada um desses termos, e a solução final vai ser a soma de cada solução para cada termo em particular, né? Então, claramente, né, você pode tentar resolver um problema fazendo uma superposição de problemas menores, né? Isso, via de regra, é factível, né, para a engenharia usual, né, ou a engenharia do dia a dia, da construção de casas, né, ou a engenharia mais simples, né, de resolução de problemas, que a gente já está por aí, o algoritmo em alguma prateleira da vida, né? Mas, via de regra, né, as soluções não são lineares, né? Os nossos problemas, melhor dizendo, não são lineares. Os problemas são altamente não lineares, né? Eu não posso. Em particular, existem dois tipos de não linearidade nas equações diferenciais parciais, que são chamadas as não linearidades de geometria, né, e as não linearidades de material, né? Esses dois tipos de não linearidade vão caracterizar a sua equação diferencial parcial, né?
Por exemplo, um problema que é altamente não linear, mas é devido à questão geométrica, é a asa do helicóptero, né? Ou a pá do helicóptero, vamos chamar assim, né? Todo mundo já viu um helicóptero estacionado, a pá do helicóptero fica com um deslocamento, né? Gigante, né? E quando o helicóptero está em movimento, a pá que estava completamente adornada assim, fica na posição vertical e, na verdade, elas torcem, né? Alguns helicópteros mais modernos, o seu material são materiais com memória de forma, que chega a um determinado nível de tensão devido à rotação, devido à força centrípeta, né? Ou centrífuga, melhor dizendo, né? E devido a esse nível de tensão, as pás do helicóptero elas torcem para poder evitar o efeito exatamente das ondas de choque, porque a velocidade das pás ultrapassa a velocidade do som, né? Então, isso é altamente não linear, geométrico, né? Não linear de material foi o que nós citamos anteriormente ao fluido não newtoniano, né? Chamadas a equação constitutiva para os fluidos não newtonianos, né? Não tem uma escrita simples, linear, da relação com a tensão, com a deformação ou com a taxa de deformação, né? Mas se quisermos fazer um exemplo mais bobinho, né? Qual a diferença do linear para o não linear, a gente fala sobre a questão de como se faz um bolo, né? Ou um bolo para um determinado número de pessoas, né? Vamos fazer um bolo para 4 pessoas. Então, você tem X quantidade de farinha, Y quantidade de açúcar, de leite, Z quantidade de leite, né? E agora você passa de 4 pessoas para 8 pessoas. Só que você deixou o bolo para 4 pessoas ficar pronto, né? Durante 30 minutos. Se você agora dobra todos os ingredientes, né? E dobra também a temperatura, o seu bolo para 8 pessoas simplesmente fica intragável, né? Ou seja, não significa que você dobra o número de quantidade de ingredientes, que você tem que dobrar a quantidade de calor fornecido a esse bolo para que ele represente o dobro da quantidade de bolo anteriormente feito para 4 pessoas. Por quê? Porque o efeito, né, de cocção desses ingredientes é altamente não linear. Você não pode jamais dobrar a quantidade de tempo de temperatura para fazer o mesmo tipo de bolo, né? Dá para sentir como o efeito da não linearidade funciona de maneira bem clara, de maneira bem precisa, né? Então, a gente já tem a ideia do que são o efeito não linear, né? E as EDPs que a gente trabalha em geral são as EDPs não lineares, né? Em particular, são as EDPs de evolução, ou seja, que tem uma marcha no tempo. A gente quer prever eventos futuros através da solução de uma equação diferencial parcial. E essa equação diferencial parcial, né, ela é não linear na variável incógnita, né? Então, o que era muito factível de resolver até o meados do século passado, em 1960, 1970, das equações lineares através da teoria, né, de Schwartz, das famosas derivadas no sentido de Schwartz, né, não fazem mais efeito aqui, porque as EDPs não lineares, cada EDP é um mundo, né? Equações de Euler são altamente complicadas de serem resolvidas, né, mesmo em 2 dimensões. Em 3 dimensões é um problema em aberto. As equações de Navier-Stokes, o problema de unicidade de soluções fracas, é um problema em aberto, né? Equações de Hamilton-Jacobi também são equações extremamente difíceis de serem resolvidas. Essas equações de Hamilton-Jacobi, por exemplo, surgem, né, junto com a equação da continuidade para a resolução de escoamentos de gases, né, da teoria de gases, quando você usa a ideia de equação das equações de Euler, onde o fluido é potencial, ou seja, você pode escrever a velocidade através do gradiente de uma função escalar, né? Então surge uma equação com um sistema de equações onde uma das equações é uma equação de Hamilton-Jacobi e por aí vai, né? E claramente, né, a sua solução, né, da equação diferencial parcial passa pela demonstração de existência, unicidade e comportamento assintótico de muitas das vezes, né? Claramente, a gente não dá, o matemático ele não vai dar uma solução fechada, numérica, daquele determinado problema, né? Obviamente, você tem que estar trabalhando com outros matemáticos da área de simulação numérica, e esses matemáticos da área de simulação numérica vão conseguir fazer uma previsão, né,
melhor da solução para um determinado tipo de configuração do problema. Claro que, né, via de regra, aonde a gente tem dificuldades de passagem ao limite, dificuldades de estabelecer unicidade de solução, são exatamente os pontos onde a simulação numérica vai ser mais complicada e mais dificultada, né? Se eu digo claramente para um analista numérico que uma determinada equação diferencial parcial tem solução única, né, ele fica tranquilo porque ele vai refinar o seu algoritmo de solução numérica e ele tem a certeza que se esse algoritmo está convergindo, converge para a solução verdadeira, né? Em particular, se o matemático não diz que um determinado problema tem solução única, não consegue pelo menos prever isso, ou pode ser até que tenha mais de uma solução, né? Em determinados casos, ter mais de uma solução é muito importante, por exemplo, em problemas de economia, né? Problemas onde você claramente você tem uma bifurcação onde você fica rico ou você fica pobre, né? Então, naturalmente, a bifurcação é interessante, né? Mas, via de regra, como eu falei, né, os pontos onde se dá a dificuldade matemática de passagem ao limite, via de regra, a gente suaviza esses problemas não lineares ou lineariza em torno de um ponto conhecido para tentar chegar à solução do problema não linear, é exatamente onde a questão numérica vai dar problema, né? Claramente, soluções numéricas são fundamentais, né? Aqui eu não estou falando da solução numérica de padaria, né? Não é aquela solução numérica que você faz pegando o algoritmo pela internet, né? São soluções numéricas de verdade, onde os algoritmos que são utilizados ou os algoritmos que são desenvolvidos não são vendidos, não são postos por aí para qualquer um lançar a mão e obter a solução de um determinado problema. Imagina os algoritmos de simulação numérica para o lançamento de um foguete, né? Ninguém vende isso, ou pelo menos essas colaborações para obter, né, a passagem. Muitas das vezes que a gente escuta, né, o Brasil fechou um acordo com a França para fazer a passagem, né, do desenvolvimento dos submarinos atômicos, né? Não é bem isso, não, tá? As caixas pretas mais importantes realmente não vêm abertas, continuam caixas pretas, tá? Então é fundamental essa conjugação das EDPs, né, principalmente as não lineares, com as simulações numéricas. A gente está quase chegando ao final, né? Então, quais são as estratégias para um futuro próximo, né? As estratégias para resolver problemas importantes. Claramente necessitamos construir um network, né? Um grupo de pessoas, né, altamente qualificados, né? Sejam físicos, engenheiros, biólogos, médicos, né? E claramente matemáticos, né, que possam trabalhar em conjunto de maneira harmoniosa, né? Trabalhar duro de maneira harmoniosa para tentar descrever um determinado problema, né? Obter o melhor modelo mais próximo daquilo que a gente quer resolver da realidade, né? Ter soluções numéricas, né? Ou, melhor dizendo, ter um tratamento matemático daquele problema, né? E, a partir de soluções numéricas, poder os físicos, né, os próprios engenheiros, poderem dizer se aquilo faz sentido ou não faz sentido, né? Nos fármacos, por exemplo, o grupo de biologia ou de químico aplicado, né, ou dos próprios médicos, poder, se aquela solução que você está dizendo, né, muitas das vezes o matemático, por muitas simetrias e tudo mais, diz que determinado comportamento é impossível de ocorrer, né? E aí o biologista já pode dizer, opa, então não tenho como caminhar por esse caminho de querer fazer esse tipo de reação química de tal sorte obter tal coisa, né? Então essa é a estratégia que o país deveria estar concentrado em fazer, né? Claramente, dar prestígio, né, e valor, né, às pessoas que estão empenhadas a aplicarem a matemática, né? Matemática no nível que eu comentei aqui, né? Não a matemática somente dos joguinhos, né? Nada contra a matemática dos joguinhos, muito pelo contrário, se faz necessária para motivação até uma determinada idade da vida infantil, né? Mas não adianta nada também a gente fazer tanta matemática lúdica, as pessoas ficam extremamente interessadas pela matemática, depois se tornam excelentes medalhistas, né? E depois, quando os problemas reais da vida, né, os problemas reais que se colocam aí, os matemáticos não se apresentam para resolver os problemas, né? Cadê os matemáticos para resolver esses problemas que eu citei aqui anteriormente?
né? Onde estão esses matemáticos resolvendo tais problemas, né? Essa questão de fazer só artigos para publicar em revista internacional é uma parte importante da vida acadêmica matemática, né? Matemática no sentido de quem faz matemática, não dos professores de matemática, estou falando exatamente dos matemáticos que fazem ciência, que fazem matemática nova, né? Claramente os artigos são importantes, mas em paralelo, para se ter um país desenvolvido com alta tecnologia, né? Um país com as dimensões do Brasil e com o número de pessoas, de habitantes que aqui não temos, né? Deveríamos ter polos de matemática de alto nível, com matemáticos, né? Capazes de enfrentar problemas e motivados para isso, né? Então, como eu estava citando, né? Motiva na infância, motiva na adolescência, e aí faz um mestrado, via de regra, não, doutorado só se for no exterior. Não, mas aí o cara vai para o exterior, volta e o quê? Não, ele volta para ensinar matemática e para reconhecer mais outras pessoas que têm o poder de fazer doutorado no exterior. Isso não se faz matemática de alto nível dessa forma, né? Temos que incentivar os doutorados, né? Muito mais os doutorados do que mestrado nas nossas instituições, né, de pesquisa de matemática no país, né? Em particular, na UFRJ, nós temos excelentes pessoas, né? O nosso corpo de professores da matemática, com nota 7 na CAPES, nota máxima na CAPES, né? Podendo orientar doutorados de alto nível, prestigiosos, e resolvendo problemas importantes, né, para o país. E aí sim, uma vez estabelecido o doutorado, obtido o grau de doutor, pode fazer quantos pós-docs se fizerem necessários nos lugares do exterior onde forem importantes, porque é onde está aqui o que se quer, né? Não vai para os Estados Unidos porque gosta mais dos Estados Unidos ou mais da França. Não vou para a França porque Paris é mais bonito do que Londres. Não, você vai procurar, né, aquele supervisor que pode te enriquecer de alguma forma. É assim que os países, né, chamados desenvolvidos trabalham, né? Você nunca vai ver um excelente aluno da École Normale Supérieure de Paris ou de Lyon indo fazer doutorado nos Estados Unidos só porque os Estados Unidos é um país importante. Ele claramente vai fazer seu doutorado na França, em particular porque tem uma grande gama de matemáticos de altíssimo nível, né? E, uma vez terminado o doutorado, aí sim, ele vai buscar um pós-doutorado, onde o supervisor não tem obrigação nenhuma daquele trabalho termine, ele vai trabalhar duramente, provavelmente em cima de um tema que é dado para mais de uma pessoa, para um chinês, para um japonês, né? para um inglês, ao mesmo tempo, e esses 4 vão partir, e quem chegar ao final do problema matemático leva o artigo ou leva como é que diz, a contribuição no trabalho, né? Então, essas são as estratégias que a gente tem que alcançar no Brasil, e eu só posso agradecer aqui, dar um muito obrigado, mais uma vez, ao Gregório, por ter me chamado aí. Eu demorei praticamente uns 50 e poucos minutos, Gregório. A ideia era falar uns 50 minutos no máximo. Muito obrigado. Eu que agradeço pela participação, e agora abrimos para perguntas dos estudantes. Quem quiser pode fazer a pergunta com câmera e microfone, mas eu estou gravando e isso vai ficar disponível provavelmente no YouTube. Vocês também podem fazer perguntas pelo chat e aí eu vou ler as perguntas. Boa tarde, professor Vladimir. Boa tarde, professor Gregório. Boa tarde. Professor Vladimir, eu tenho uma dúvida, mas é mais na parte prática do que teórica da matemática em si. Quer dizer, nessa proposta de, nos doutorados, resolver esses problemas e encontrar esses algoritmos que não se encontram em padaria, né? Perfeito. Como são teses de doutorado, qualquer um pode acessar, em qualquer lugar do mundo. Então, não seria importante a gente ter, na realidade, uma empresa onde também essas tecnologias, esses algoritmos ficassem protegidos, fossem sigilosos? Sim, Gabriel, a pergunta é extremamente interessante. Primeiro, a conjugação daquilo que é importante de ser feito no doutorado e factível, né, é uma decisão extremamente importante que o orientador tem que ter, porque a gente não vai poder dar como um problema em aberto, né, como tema de tese de doutorado.
correto? Eu digo que você vai se capacitar no doutorado com um problema de alto nível, que não vai ser efetivamente um problema classificado, né, como eu citei aqui em particular, né, por exemplo, a construção de fármacos. Né? A parte de fármacos, com certeza, essas indústrias, como a Pfizer e tudo mais, tem esses grupos trabalhando. Isso envolve quantidades bilionárias de dinheiro e, obviamente, que eles não vão deixar isso ser aberto, ser publicado. Né? Mas, obviamente, o seu trabalho de tese vai ser numa direção daquilo que seja possível de ser feito, ou seja, seja factível e ainda de alto nível. Né? Também o que isso não pode, claramente, se você faz somente um exercício matemático no seu doutorado, isso é fácil verificar, né? Porque geralmente a revista, ou via de regra, não se submete para publicação em lugar algum, né? Que era mais ou menos no passado que acontecia, né? Com os doutorados no Brasil, ou se submete para publicação numa revista de baixo impacto e de baixa circulação. Então, claramente, você vai verificar se o doutorado da pessoa teve um bom nível, pelo nível de artigo que resultou, né? E aí sim a pessoa ganha capacitação para poder trabalhar num problema difícil como esse. Olha que eu estou falando aqui de desenvolvimento de alto nível, tá? São questões de altíssimo gabarito. Por exemplo, na UFRJ poderíamos ter um centro de excelência, né? Onde essas pessoas poderiam estar trabalhando não só matemáticos, mas, como eu falei agora no final, pessoas especialistas de diversas áreas, inclusive da computação também, atacando problemas desse nível. Deixa eu completar um pouco. Por favor. Tem coisas como algoritmos computacionais ou teoremas matemáticos que não são suscetíveis de patentes. Mas existe a possibilidade de você trabalhar em algum assunto junto com um grupo de engenharia ou de química ou farmácia e obter algo que seja patenteável. Nesse caso, o procedimento de defesa de tese é diferente. Pede-se uma autorização para defesa fechada. Então, enquanto está se tentando obter a patente, nada é publicado. E você vai ter, então, o seguinte problema. Se você for fazer um concurso logo depois, não vai ter o artigo. É uma escolha. Você vai ter que estar, de certa maneira, já trabalhando com a indústria e seguindo a carreira industrial, onde você só vai publicar depois de obter as patentes. O Ricardo Turano fez uma pergunta pelo chat. Ele pergunta: boa noite, professor. Como incentivar os alunos a fazer uma pós-graduação no Brasil, se temos que muitas faculdades e universidades têm preferência por profissionais que tiveram uma formação no exterior, utilizando inclusive como chamariz o fato de terem esse tipo de profissional no seu departamento? Ricardo, eu diria que eu tive a sorte de todos os meus ex-alunos estarem bem empregados hoje em dia, né? O meu primeiro aluno, o Aldo Bazan, está no departamento de análise da UF, né? Eu tenho um outro aluno na Universidade Federal Rural, eu tenho o meu mais recente aluno, o Uraoto, o mais recente, na verdade, é o Verne, passou aqui para a UFRJ, né, Duque de Caxias, né? O Uraoto, com quem eu tenho trabalhado bastante, o Gerardo Uraoto, está na Universidade Federal de Alagoas, que é muito prestigiosa, né? Então, todos fizeram doutorado no Brasil, todos com uma carreira muito boa, né? E é óbvio, a gente aqui, essa tendência nossa, né, que foi, não vou mais citar o nome, que já é um jargão conhecido, né, acima do cachorro vira-lata, né, que a gente sempre acredita que o que vem de fora é melhor, né? Eu acho que isso já acabou, eu acho que essas coisas estão terminando. No final das contas, as pessoas vão olhar para a sua prova em particular, né? Não tem como não dar a nota correta na sua prova, isso é factível de você até entrar na justiça, né? E depois o seu trabalho de tese, né? Se o seu trabalho de tese for publicado numa revista de renome, essa revista de renome é renome para qualquer lugar, parte do mundo, né? Quer dizer, nós acabamos de publicar no ARMA, que é o Archive Racional Mecânica e Análise, uma tese da nossa última aluna aqui na UFRJ. Quer dizer, é o ARMA, seja o ARMA para ter defendido aqui, defendido em Paris, ou ter defendido em Oxford, né? Então, eu acho que isso não é mais uma verdade absoluta.
E tem também o pós-doutorado. Ah, sim, eu ia citar o pós-doutorado. Pode falar, Gregório. O pós-doutorado é fundamental, porque você pode fazer mais de um pós-doutorado, não há problema nenhum em termos de número de pós-doutorado. Mais ainda, você pode concorrer a um pós-doutorado com bolsa da instituição, né, que você está se candidatando, né? E aí sim, você volta como é que diz, com background, né? Não só de ter feito um bom doutorado, porque por ter sido aceito num pós-doutorado, significa que você fez um bom doutorado. E aí vai trabalhar com pé de igualdade com qualquer um, né? E essa história de a contratação de que veio do exterior, você tem que, na verdade, olhar depois, o currículo Lattes de cada um, para ver se realmente o que cada um tem feito nos últimos 5 anos. Temos mais perguntas? Eu tenho. Boa noite. Boa noite, professor Vladimir, professor Gregório, aos colegas também. Então, na verdade, a primeira coisa é uma recomendação, uma propaganda. Está ocorrendo a Escola Internacional de Sistemas Dinâmicos e Aplicações, né? O período, de fato, de inscrição ele já fechou, mas como as organizadoras são os professora Stefanella, professora Jaqueline, que são da UFRJ, eu acredito que ainda seja possível conseguir os links das palestras. E tem tratado assuntos bastante interessantes. Teve um mini curso sobre matemática e neurociência, e também vai ter mini curso sobre métodos numéricos em mecânica celeste. E também queria fazer a pergunta, né, para o professor Vladimir, o que ele acha especificamente da indústria mesmo brasileira nos últimos anos, se ele acha que tem se tornado mais simpática a contratação de matemáticos para tentar resolver problemas de alto nível, ou o Brasil ainda está muito longe disso? Não sei, essa é a pergunta. Não, isso é uma questão fundamental, né, de desenvolvimento do país, né? Infelizmente, o que a gente tem acompanhado nos últimos anos, né, e aqui, seja qual for o governo, mais à esquerda ou mais à direita, o Brasil se tornou um exportador de matéria-prima, né, ou exportador de grãos, né? E até para exportar grãos, ele não tem se capacitado para construir as máquinas sofisticadas que aumentam a produção para essa exportação, né? A gente talvez estejamos passando por a maior desindustrialização do país dos últimos tempos, né? Eu não estou aqui como político para falar sobre isso, e é óbvio que no momento onde o país, né, decai fortemente na sua indústria, né, na sua indústria de base e na sua indústria de alta tecnologia, né, aqui a diminuição da industrialização aí foi homogênea, né? A gente não consegue fazer da máscara, né, a seringa, né? Um país que não consegue fazer seringa para poder dar a vacina do Covid, né? E óbvio que no momento onde o país se desindustrializa, né, que termina a industrialização, a requisição de soluções mais específicas diminui bastante, né? Aí passa por pontos importantes sobre a questão da venda da privatização, né, que, em geral, nos países de primeiro mundo, a privatização não significa efetivamente por capital estrangeiro, né? Obviamente que alguém que privatiza com capital estrangeiro uma determinada indústria no país, a primeira coisa que faz, né, é terminar com o setor de pesquisa, né? Eu vivi essa experiência, né? Como o Gregório citou, eu fui o melhor aluno da minha turma, eu ganhei o chamado Prêmio Metal Leve, né? Era um prêmio de distinção da engenharia mecânica, que conhecia pessoalmente o Roberto Midlin, né? Desculpe, José Midlin, né? Já falecido, o famoso Midlin, né? Com a maior biblioteca pessoal da América Latina. E ele era o dono da Metal Leve, né? Foi o construtor da Metal Leve, né? A Metal Leve era uma multinacional ao contrário. Eu fiquei 3 meses dentro da Metal Leve. A Metal Leve tinha um departamento de desenvolvimento científico e tecnológico do mais alto nível, né? Eles foram os inventores dos pistões, basicamente alumínio com cerâmica, né? Tinham
questões matemáticas violentíssimas lá por trás daquilo tudo. E a primeira coisa que, quando vendeu a Metolab para Luma, não, como é que é? Eu não lembro agora o nome da empresa, Mali, a empresa Mali, né? A primeira coisa que eles fizeram foi fechar o departamento de pesquisa, né? E logo após acabou a própria Metolab sendo fechada e hoje nem mais Mali se chama, né? Então, é claramente uma decisão nossa, enquanto nação, daquilo que a gente quer, né? Porque também não adianta muito você se capacitar muito e ir para o exterior achando que você vai trabalhar nos problemas de ponta. Você não vai trabalhar nos problemas de ponta, né? Isso os chineses deixaram bem claro quando se espalharam pelo mundo, né? Para tentar ganhar conhecimento e voltar para a China. Vários deles foram mandados embora dos Estados Unidos, né? Por quê? Porque se você participa do projeto aeroespacial americano, você claramente pode voltar para o Brasil e passar essa noção tecnológica do processo aeroespacial americano. O que significa que, mesmo que você for um matemático de altíssimo calibre, altíssimo nível, né, você não vai trabalhar nesses problemas que eu estou te falando aqui, mesmo no exterior, né? Você vai trabalhar perifericamente, né? Vai trabalhar perifericamente e não vai ter a possibilidade de trabalhar no cerne da questão do problema, né? Porque, como eu falei, são problemas classificados, né? Ninguém vai te passar como é que se resolve a construção de uma nova droga em muito menos tempo do que os demais, né? Os novos bilionários estão se formando exatamente nesse momento com a venda das vacinas do Covid. Isso não é dito porque não cabe nesse momento, porque a principal coisa nesse momento é estarmos salvando vidas, isso é o mais fundamental de tudo, mas é óbvio que por trás disso pessoas estão ficando bilionárias, né? E pessoas que têm dentro das suas indústrias, né, um grupo de pesquisa, de research, né, research group, que é fantástico, né? E via de regra, volto a dizer, você provavelmente não vai estar no núcleo desse grupo para não poder, possivelmente, transferir tecnologia do modo que eles não querem que seja transferido, porque envolve muito dinheiro. Essa que é a grande razão, né? Vou dar um exemplo que eu não citei aqui, a construção de carros, por exemplo. Quando o Brasil abandonou a construção de carros, né, temos um carro nacional verdadeiro, né? A gente tem... É o Gurgel, né? Exatamente. Né? Se você tiver a oportunidade de um dia de parar para conversar com o Bevilacqua, ele vai te explicar como é que o governo brasileiro negou um incentivo real para que o Gurgel realmente desmanchasse quanto uma montadora nacional de carros, né? Uma montadora não, desculpa, quanto uma fábrica nacional de carros, né? Por quê? Porque tudo que eu falei aqui, num grau menor menor nem tanto, né? Porque, por exemplo, o efeito de choque do carro. Você tem que fazer simulações numéricas e matemáticas de altíssimo nível. As deformações plásticas numa colisão de um automóvel são absurdas. As taxas de deformação, absurda. O escoamento em torno do carro para você gastar menos combustível é uma coisa fantástica. As tecnologias que estão sendo utilizadas hoje para o desenvolvimento da parte de carros elétricos, ou os carros chamados híbridos, que já é uma realidade mundial, né? A gente nem sonha. Não tem uma cadeira na Universidade Federal do Rio de Janeiro que fale da construção do carro elétrico, o carro híbrido. Nem temos acadêmicos. A gente discute sobre isso, né? Então, respondendo à tua pergunta, a gente tem que, claramente, nós temos que saber realmente, né? Se não cai naquele jargão, né? Fazer doutorado para quê? Fazer pesquisa para quê? Né? Se, na verdade, não é que as indústrias não nos queiram como matemáticos, é que, de fato, faltam as indústrias de alta tecnologia, né? E aí um lapso também que é fundamental que se faz no país são as chamadas médias empresas, né? O que acontece? Até algumas grandes empresas têm algum desenvolvimento. Exemplo, Petrobras. Petrobras ainda faz uma pesquisa, né, básica, né? Básica que eu digo não é básica como na matemática. Uma pesquisa que não é de altíssimo nível, mas faz alguma coisa, né? Ou você, por si só, faz uma pesquisa individual. Mas as indústrias médias que fazem realmente a transferência de tecnologia, né, não se sustentam no Brasil. Por que não se sustentam no Brasil? Porque nossos juros são absurdos, né? Você não consegue montar 10 pessoas, né, 3, 4 matemáticos, 2 físicos e 2 caras da biologia para montar uma indústria de altíssima tecnologia, porque você não vai chegar no final do mês ou no final do ano, não vai estar com as contas pagas, né? Essa que é a grande realidade. Então, isso tem que ser revertido, isso tem que ser discutido,
né? Essa questão fundamental, né? Eu vejo, por exemplo, uma palestra do Luiz Davidovich, nosso professor da física, que é o presidente da Academia Brasileira de Ciências, né? Falar dessa questão dos commodities, né? Mas a minha pergunta que eu faço é que como é que a gente não conseguiu reverter essa situação, né? A academia não conseguiu reverter o discurso. Haja vista, a gente já sabe que o Brasil vem vendendo commodities há mais de 20 anos, 30 anos. Não foi ontem que a gente começou a vender commodities, né? E para onde a gente quer ir? A gente tem que se decidir, enquanto nação, aquilo que a gente quer. E nesse momento, aí sim, a matemática vai se fazer. Essa matemática que a gente comentou hoje aqui se faz extremamente necessária. Enquanto isso, deixa só uma coisa importante vocês saberem. O mercado financeiro contrata matemáticos. Todos os alunos, acho que de mestrado em matemática aplicada, conseguem uma colocação, quando não é na academia, é na indústria. Perdão, indústria não, no mercado financeiro. Mercado financeiro não produz, mas enquanto é o que tem. Assim, eu tenho conhecimento que mercado financeiro, essas empresas de fintech como Stone, Nubank, Sim. as consultoria de alta gestão, McKinsey, Bain & Company, essas empresas, eu sei que elas são simpáticas, né, a ter matemática, porque eles querem pessoas com boas habilidades analíticas, solução de problemas, essas coisas. Por isso que eu fiz justamente essa pergunta para o professor Vladimir, porque não tem isso em indústria, né? Existe na área de serviços, mas indústria não conheço. Porque onde ganha mais dinheiro, né, cara? É onde se ganha realmente dinheiro. Ou você acha que o cara que faz turbinas a jato, tem 2, 3 que fazem turbinas a jatos, não ganha tanto ou mais dinheiro do que quem faz parte de serviços computacionais. Só que não é dito. Para que vai dizer que é ali que está o dinheiro? Não vai ser dito de forma nenhuma. Os fármacos, por exemplo, né? A indústria farmacêutica no mundo talvez faça mais dinheiro que o petróleo, né? Qual é a indústria farmacêutica que nós temos no Brasil? Nós éramos para estar cheio de matemáticos trabalhando na indústria farmacêutica, né? Não temos ninguém, não tem nem indústria farmacêutica. Temos aqui a Butantan em São Paulo e a Fiocruz aqui, fazendo igual a montadora de carros. Recebe as peças, monta as peças, né? E entrega o produto. Essa que é a grande realidade. Infelizmente, né? Enfim, temos mais perguntas? Não havendo mais perguntas, quero agradecer de novo ao professor Vladimir e semana que vem voltaremos provavelmente no local e horário normal com César Nisch. Muito obrigado a todos, bom final de semana. semana. Boa noite a todos e encerro agora a gravação. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.